Olá, eu sou Rodrigo Rainha e eu vou agora apresentar a vocês um pouco da escultura egípcia. Durante muito tempo se imaginou que as esculturas faziam parte somente do imaginário e da tradição do mundo egípcio. Essa história é muito mais complexa. E essa história só pode ser contada graças ao principal elemento das esculturas daquele local, as pedras. Iluminadas, aqui atrás, vocês veem a grande e importante Pedra de Roseta. Um artefato arqueológico encontrado no Egito, trazido pelos franceses para a Europa e que ajudou, com base nas buscas de Ptolomeu, a traduzir o que significavam aqueles ícones hieroglíficos do Egito. Aqueles ícones nos ajudaram a perceber e entender muito mais sobre a dinâmica do Egito, conseguir observar de verdade essas esculturas, percebendo um novo motivo, uma nova lógica. O que será que significava esse corpo de leão e esse olhar de Faraó? O que será que realmente significava essas grandes estruturas piramidais ou cada um daqueles templos? O que significa cada um desses animais em corpos humanos colocados nas esculturas? Pois bem, ali você via representada muitas das tradições egípcias. Ali você conseguia perceber a ideia dessa relação entre deuses e homens que de alguma maneira faziam parte de todo o fundamento político da região. A unificação dos dois reinos em um único poder faraônico, ainda que ao longo da história tenha variado, se torna um dos mais importantes e mais longos fenômenos de política já vistos em nossa história. Essa larga continuidade se manifesta na maneira como o faraó, seja ele o próprio Deus vivo, aqui representado por essa cabeça de Horus, animalizada, animalesca e fantástica, mas que mantém todos os elementos da escultura fundamentais. A frontalidade, a proporção, a ideia do cuidado e do domínio egípcio sobre a matemática. Cada uma das esculturas egípcias, de alguma forma, dialogavam com um dos seus fundamentos mais vitais, a eternidade. Tudo o que ficasse no tempo e que fosse lembrado ao longo do tempo teria a possibilidade de alcançar a eternidade. Tudo o que fosse perene, que não ficasse inscrito no tempo, seria perdido. Enquanto o caos revelador do Maat chega e transforma e cria o mundo, a personificação de cada uma dessas imagens e ícones dá sentido, forma, organização e eternidade ao Egito. Muita gente pega e não consegue entender exatamente por que essas pedras, por que tanto esforço, os escravos, a maneira. Não vou discutir os modelos e as formas, mas o valor. Cada sociedade dialoga com as suas construções artísticas dependendo do valor que elas oferecem. Para o Egito, a ideia de perenidade, a ideia da seca do Nilo e da cheia do Nilo, a ideia da continuidade daquele poder é uma das marcas mais importantes. Uma escultura egípcia não era feita ou construída para durar uma geração, mas para ser aquilo que ainda hoje encanta você. A escultura egípcia é criada para a eternidade.